Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos, feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos, limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela. Essa mixtape foi feita com muito carinho, dedicação e respeito, e foi feita para você, e que seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que até mesmo através de uma simples ave, a garça, nos ensina a viver em meia lama, sem sujar as vestes. 2011, Estratagema de Deus tá de volta. A chapa esquentou, família TD na cena, rapaz. Até depois do fim. A chapa é crente. Isso é Estratagema de Deus. Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista, DJ MVS. Os covardes não tem vez. nós voltamos, só que agora com a zorra aqui na mão, pra limpar os tempos, a base de conhecimento e unção. Nós voltamos, mais estrategistas que Napoleão. Eles têm o rei na barriga, nós temos no coração. Nós voltamos sim, mas irmão, não tenha medo. Agora vocês verão o que é o som do descarrego. Eles pediram fogo ou labaredas de verdade. Deus te mandou 4 jovens que vivem em sinceridade, que diante de um só se dobra, se humilha. Se forem migalhas de Cristo, nos unimos à matilha. Nosso caráter é verdadeiro pra honrar nossa família. Nossas lágrimas secaram, mas os olhos ainda brilham. A quadrilha mais procurada do Rio de Janeiro agora dispara verdades pelo mundo inteiro. Pronto pro confronto, canto a serviço do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, amando do Deus verdadeiro. Nós voltamos, porque as coisas não mudaram. Os levitas se corromperam, os profetas se entregaram, abandonaram o nosso povo mesmo sabendo a verdade. Os teólogos do tempo novo só pregam prosperidade. Apóstolos apareceram, rindo usando maquiagem. Pastores distorcendo a mais pura e simples mensagem. Obreiros se perverteram por medo da própria imagem. Gravadoras enriqueceram a base de sabotagem. Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos, feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos,
limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela. Essa mixtape foi feita com muito carinho, dedicação e respeito, e foi feita para você, e que seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que até mesmo através de uma simples ave, a garça, nos ensina a viver em meia lama, sem sujar as vestes. 2011, estratagema de Deus tá de volta. A chapa esquentou, família TD na cena, rapaz. Até depois do fim. A chapa é crente. Isso é estratagema de Deus, Missionário Runner, Diego estrategista, é o evangelista. DJ MVS. Os covardes não tem vez. nós voltamos, só que agora com a zorra na mão, pra limpar os tempos, base de conhecimento e unção. Nós voltamos, mais estrategistas que Napoleão. Eles têm o rei na barriga, nós temos no coração. Nós voltamos sim, mas irmão, não tenha medo. Agora vocês verão o que é o som do descarrego. Vocês pediram fogo ou labaredas de verdade? Deus te mandam 4 jovens que vivem em sinceridade, que diante de um só se dobra, se humilha. Se forem migalhas de Cristo, nos unimos à matilha. Nosso caráter é verdadeiro pra honrar nossa família. Nossas lágrimas secaram, mas os olhos ainda brilham. A quadrilha mais procurada do Rio de Janeiro agora dispara verdades pelo mundo inteiro. Pronto pro confronto, canto a serviço do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, amando do Deus verdadeiro. Nós faltamos porque as coisas não mudaram. Os levitas se corromperam, os profetas se entregaram, abandonaram o nosso povo mesmo sabendo a verdade. Os teólogos do tempo novo só pregam prosperidade. Apóstolos apareceram rindo usando maquiagem. Pastores distorcendo a mais pura e simples mensagem. Obreiros se perverteram por medo da própria imagem. Gravadores enriqueceram a base de sabotagem. Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos, feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos, limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela. Essa mixtape foi feita com muito carinho, dedicação e respeito, e foi feita para você, e que seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que até mesmo através de uma simples ave, a garça, nos ensina a viver em meia lama, sem sujar as vestes. « 2011, estratagema de Deus tá de volta. A chapa esquentou, família TD na cena, rapaz. Até depois do fim. A
Chapé crente. Isso é estratagema de Deus. Missionário Runner. Diego estrategista. Léo evangelista. DJ MVS. Os covardes não tem vez. Nós voltamos, só que agora com a zorra aqui na mão, pra limpar os tempos, base de conhecimento e unção. Nós voltamos, mais estrategistas que Napoleão. Eles têm o rei na barriga, nós temos no coração. Nós voltamos sim, mas irmão, não tenha medo. Agora vocês verão o que é o som do descarrego. Vocês pediram fogo. A graça e a paz, boa tarde, povo de Deus. Estou aqui no Presídio APAC, saindo agora. Cheguei aqui às 4h10, estou saindo agora às 5h30. Vim dar o discipulado para as pessoas que nós batizamos. Eu, pastor Arivelto, batizamos 3 reeducando aqui. Estamos ensinando para eles a Bíblia. Não só eles, mas alguns outros reeducandos estão participando. Graças a Deus. Orem por mim, que eu oro por vocês. Missionários Anete, Águias de Cristo, Garra, grupo de apoio Resgatando e Restaurando Almas, amém? Nos ajudem nessa missão e oração. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Pode crer? Paz. Maquiagem, pastores distorcendo a mais pura e simples mensagem. Obreiros se perverteram por medo da própria imagem. Gravadoras enriqueceram a base de sabotagem. Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos, feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos, limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela. Essa mixtape foi feita com muito carinho, dedicação e respeito, e foi feita para você, e que seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que até mesmo através de uma simples ave, a garça, nos ensina a viver em meia lama, sem sujar as vestes. ...2011, Estratagema de Deus está de volta. A chapa esquentou. Família TD na cena, rapaz. Até depois do fim. Chapé crente. Isso é estratagema de Deus. Missionário Runner. Diego estrategista. Léo evangelista. DJ MVS. Os covardes não tem vez. Nós voltamos, só que agora com a zorra aqui na mão, pra limpar os tempos, base de conhecimento e unção. Nós voltamos, mais estrategistas que Napoleão. Eles têm o rei na barriga, nós temos no coração. Nós voltamos sim, mas irmão, não tenha medo. Agora vocês verão o que é o som do descarrego. Vocês pediram fogo ou labaredas de verdade. Deus te mandou 4 jovens que vivem em sinceridade, que diante de um só se dobra, se humilha. Se forem migalhas de Cristo, nos unimos à matilha. Nosso caráter é verdadeiro pra honrar nossa família. Nossas lágrimas secaram, mas os olhos ainda brilham. A quadrilha mais procurada do Rio de Janeiro agora dispara verdades pelo mundo inteiro. Pronto pro confronto, canto
canto a serviço do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, amando do Deus verdadeiro. Nós faltamos porque as coisas não mudaram. Os levitas se corromperam, os profetas se entregaram, abandonaram o nosso povo mesmo sabendo a verdade. Os teólogos do tempo novo só pregam prosperidade. Apóstolos apareceram rindo usando maquiagem. Pastores distorcendo a mais pura e simples mensagem. Obreiros se perverteram por medo da própria imagem. Gravadoras enriqueceram a base de sabotagem. Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos, feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos, limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela. Essa mixtape foi feita com muito carinho, dedicação e respeito, e foi feita para você, e que seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que até mesmo através de uma simples ave, a garça, nos ensina a viver em meia lama, sem sujar as vestes. « 2011, Estratagema de Deus tá de volta. A chapa esquentou, família TD na cena, rapaz. Até depois do fim. A chapa é crente. Isso é estratagema de Deus. Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista, DJ MVS. Os covardes não tem vez. nós voltamos, só que agora com a zorra aqui na mão, pra limpar os tempos, base de conhecimento e unção. Nós voltamos, mais estrategistas que Napoleão. Eles têm o rei na barriga, nós temos no coração. Nós voltamos sim, mas irmão, não tenha medo. Agora vocês verão o que é o som do descarrego. Vocês pediram fogo ou labaredas de verdade? Deus te mandou 4 jovens que vivem em sinceridade, que diante de um só se dobra, se humilha. Se forem migalhas de Cristo, nos unimos à matilha. Nosso caráter é verdadeiro pra honrar nossa família. Nossas lágrimas secaram, mas os olhos ainda brilham. A quadrilha mais procurada do Rio de Janeiro agora dispara verdades pelo mundo inteiro. Pronto pro confronto, canto a serviço do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, amando do Deus verdadeiro. Nós faltamos porque as coisas não mudaram. Os levitas se corromperam, os profetas se entregaram, abandonaram o nosso povo mesmo sabendo a verdade. Os teólogos do tempo novo só pregam prosperidade. Apóstolos apareceram rindo usando maquiagem. Pastores distorcendo a mais pura e simples mensagem. Obreiros se perverteram por medo da própria imagem. Gravadoras enriqueceram a base de sabotagem. Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos,
feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos, limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela. Essa mixtape foi feita com muito carinho, dedicação e respeito, e foi feita para você, e que seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que até mesmo através de uma simples ave, a garça, nos ensina a viver em meia lama, sem sujar as vestes. 2011, estratagema de Deus tá de volta. A chapa esquentou. Família TD na cena, rapaz. Até depois do fim. A chapa é crente. Isso é estratagema de Deus. Missionário Runner, Diego estrategista. Léo Evangelista. DJ MVS. Os covardes não tem vez. nós voltamos, só que agora com a zorra aqui na mão, pra limpar os tempos, base de conhecimento são. Nós voltamos, mais estrategistas que Napoleão. Eles têm o rei na barriga, nós temos no coração. Nós voltamos sim, mas irmão, não tenha medo. Agora vocês verão o que é o som do descarrego. Vocês pediram fogo ou labaredas de verdade? Deus te manda 4 jovens que vivem em sinceridade, que diante de um só se dobra, se humilha. Se forem migalhas de Cristo, nos unimos à matilha. Nosso caráter é verdadeiro pra honrar nossa família. Nossas lágrimas secaram, mas os olhos ainda brilham. A quadrilha mais procurada do Rio de Janeiro agora dispara verdades pelo mundo inteiro. Pronto pro confronto, canto a serviço do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, amando do Deus verdadeiro. Nós faltamos porque as coisas não mudaram. Os levitas se corromperam, os profetas se entregaram, abandonaram o nosso povo mesmo sabendo a verdade. Os teólogos do tempo novo só pregam prosperidade. Apóstolos apareceram rindo usando maquiagem. Pastores distorcendo a mais pura e simples mensagem. Obreiros se perverteram por medo da própria imagem. Gravadoras enriqueceram a base de sabotagem. Que a paz que o mundo não conhece, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Seja bem-vindo, essa é a mixtape do Ministério Estratagema de Deus, com o título A Graça da Garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Nós somos Missionário Runner, Diego Estrategista, Léo Evangelista e DJ MVS, Ministério Estratagema de Deus. Nem sempre foi assim. Estávamos sujos das poeiras dos caminhos tortuosos, feridos pelas retaliações do inimigo, drogados e doentes pelas desilusões da vida. E a igreja nos abraçou, nos deu banho, curou nossas feridas, nos desintoxicou das drogas, da perversidade da vida. E o Senhor, o nosso Mestre Jesus, nos conduziu para o caminho dele, o caminho da verdade. Assim, esperamos ajudar nossos irmãos, limpá-los pela palavra da verdade, do evangelho genuíno que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se eu digo a um irmão, não use drogas, eu estou indo contra ele? Não, certamente estou indo a favor dele. Se eu digo a um pastor, não adultere, ou eu digo a uma igreja, não se corrompa, eu estou indo contra ela? Em verdade vos digo que estou indo a favor dela, é para o bem dela.